Bom dia, boa tarde, queridos alunos. Eu sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Salvem o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo que acontece na aba. Acessem novas videoaulas no YouTube, no portal Aba Digital, ao entrar na minha playlist de 2021, com o título Artes Visuais Educadora Tarsila. A partir de junho de 2021, vamos nos preparar para fazer novas releituras do pintor brasileiro Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque Melo, também conhecido como Di Cavalcanti, nascido no Rio de Janeiro em 1897. No encontro de hoje, vamos conhecer algumas formas geométricas planas e sólidas, tridimensionais. Estas são as formas planas, com formatos triangulares. Você pode ter um triângulo regular com os três lados com a mesma medida, ou você pode ter estes dois triângulos com formato irregular, com tamanhos diferentes entre os seus lados. Este triângulo ele tem dois lados iguais e um diferente. E esse triângulo tem os três lados diferentes. E quando eu falo lado diferente, é o tamanho diferente. Então, podemos desenhar triângulos de várias formas. Aqui eu estou apresentando três formas. E também podemos desenhar um cone com uma altura menor ou com uma altura bem maior. Esta estrutura, que lembra uma estrutura de uma árvore, só que construída com formas simplificadas usando a estrutura do cone. Eu utilizei um cone principal no centro para fazer o tronco e os galhos eu fiz com pequenos cones, ok? Lembrando que, além da estrutura de cone, que a gente pode construir árvores ou até telhados, você também tem a estrutura da pirâmide. Esta pirâmide, ela tem quatro faces ou quatro lados triangulares e uma base quadrada. Você pode reduzir o tamanho dela, ela pode ficar deste tamanho. E você pode ter um tronco de pirâmide. Isto se chama tronco de pirâmide. É quando eu tiro uma parte dela, ok? E eu fico sem a ponta, cortando aqui de uma forma que eu tenha um quadrado de um tamanho menor em relação ao quadrado da base. E a forma de baixo é paralela à de cima, que quer dizer que elas estão no mesmo sentido. Elas estão no sentido horizontal, da forma como eu estou colocando e apresentando aqui no vídeo, ok? Você pode construir telhados com a forma de pirâmide, como eu estou apresentando aqui. Imagine que essa estrutura de paralelepípedo, tá? Que é uma caixa, como uma caixa, tenha uma pirâmide na parte de cima, servindo como uma estrutura semelhante à estrutura de um telhado. E como que a gente constrói um cone, como a gente constrói uma pirâmide tridimensional? A gente pode começar recortando um círculo bem grande numa folha para fazer cones maiores. Cones menores, você cria os círculos menores. Ao recortar o círculo, você também corta uma linha reta até o centro do círculo. É uma linha que vai do centro até a extremidade. E olha só, criei uma abertura. E para criar um cone, você pode juntar esta ponta um pouco mais para dentro do círculo. Olha só. E você tem um cone. Ok? Que pode servir também de chapéu. E você pode brincar com essas estruturas para se familiarizar. A pirâmide tem um jeito bem simples de fazer
mais rápido. Você pode desenhar primeiro um quadrado numa folha com 4 lados iguais. Lembrando que a estrutura do quadrado, ela tem 4 lados iguais. A pirâmide pode ter uma base quadrada, ou uma base triangular, ou uma base com mais lados que um quadrado. E depois você vai desenhar um triângulo de cada lado do quadrado. Olha só. E depois você deita o papel, dobra os triângulos e junta com uma fitinha que você vai colocar do lado de 2 triângulos. Você põe uma fitinha de cada lado e quando você fizer isso, elas vão se grudar para que fique desta forma. Antes de começar, vamos entender como desenhar um triângulo e depois vamos fazer um desenho de observação desta árvore e vamos distorcer algumas formas dela para criar estruturas, variações dessa estrutura mais rígida de cone, ok? Vamos lá! Agora vamos observar estas obras para identificar como o pintor brasileiro Di Cavalcanti geometrizou os elementos da realidade, que é uma das características do estilo de arte cubista. Você pode ver a forma de uma pirâmide neste telhado. Você pode ver a forma de um cone neste tronco de árvore e também neste galho. E você pode identificar também vários triângulos em várias partes do desenho de cada obra. Esta obra tem várias casas. E estas casas têm formas de triângulos também nos telhados, que aparecem num tamanho bem pequeno, como eu estou vendo nesta casa aqui, nesta aqui, onde a árvore esconde uma parte do triângulo, e também com luzes e sombras com formatos triangulares projetadas nas montanhas. E você também pode identificar a forma triangular em troncos de árvores, como estas duas aqui, que lembram a palmeira. O nome da primeira obra é Paisagem Urbana, desta segunda é Paisagem e da terceira é Favela, do pintor Di Cavalcanti. Vamos soltar a mão e criar triângulos. Eu já adiantei criando 2 linhas aqui vermelhas. Hoje eu vou focar na linha de cima, para criar apenas triângulos e cones. E você pode começar criando uma linha na vertical, como um eixo, cortando ela, passando um pouquinho mais para baixo da linha. E depois você vai criar 2 pontos com a mesma distância de cada lado desta linha. Vamos agora juntar esses 2 pontos com o ponto de cima da linha, com linhas inclinadas. E você fez o triângulo. Essa linha do meio é para ajudar a dividir o triângulo em 2 partes. E para transformar este triângulo num cone, vamos criar um pontinho aqui na parte de baixo e vamos criar um arco conectando esses 3 pontos ao juntar os 3 pontos aqui. E agora esta forma se transformou num cone. O cone ele tem uma base arredondada, circular. Este triângulo ele tem 3 lados iguais, sem contar este arco. E a partir de um triângulo regular, eu acrescentei um arco para se transformar num cone. E agora eu vou criar um triângulo apenas com 2 lados iguais. Você vai criar novamente uma linha em pé. Eu vou criar uma linha de um tamanho maior para poder variar as alturas. E depois você vai criar aqui, uma distância parecida ou igual dos 2 lados. Pode fazer à mão livre, não precisa se preocupar com régua nem com medidas certas. É só lembrar o triângulo regular e o triângulo irregular para você saber diferenciar. Que o triângulo regular, como eu mostrei no início do vídeo,
ele tem 3 lados iguais, que você pode ver ao utilizar uma régua ou apenas os seus 2 dedos para indicar aqui, ó, que o tamanho é igual. Quando eu tenho todos os lados iguais, a forma é regular. Quando eu não tenho todos os lados iguais, mesmo que eu tenha só 2, ela é irregular. E esta forma, ela tem tamanhos diferentes de todos os lados. Este é o tamanho menor, este é o tamanho maior e este é um tamanho intermediário, que fica entre este e este tamanho. Vamos criar agora um triângulo semelhante a esse. Este triângulo se chama equilátero e o nome deste triângulo se chama isósceles, triângulo isósceles. E como este triângulo tem um lado com uma linha na vertical e uma linha na horizontal, se chama triângulo retângulo. E vamos juntar a ponta de cima desta linha na vertical com os pontinhos ao lado desta linha. E depois, para transformar este triângulo num cone, você pode continuar esta linha um pouco mais para baixo e agora juntar os 2 lados, os 2 pontos da base do triângulo com este ponto aqui do eixo na vertical e um pouco mais para baixo do triângulo. E para o próximo triângulo, nós podemos desenhar o triângulo retângulo com uma linha na vertical. Você pode escolher o tamanho da sua preferência e uma linha inclinada que você pode fazer com a abertura que você quiser, tá? A medida entre uma linha em pé, se juntando através de um ponto com uma linha na horizontal deitada, você tem uma abertura que é uma medida de 90 graus. Por isso se chama triângulo retângulo. E agora vamos criar aqui, ó, um arco juntando os 2 pontos da base, de um lado até o outro. Você pode começar com uma linha inclinada em relação à linha horizontal vermelha da base e depois criar outra linha inclinada a partir do ponto de cima até chegar na linha vermelha da base. E a forma irregular deste triângulo pode ajudar a construir uma pirâmide oblíqua. Parece que ela vai cair de tão inclinada que ela está do lado esquerdo. E agora é só construir um arco aqui, ó, para baixo, juntando os 2 pontos da base. E você criou várias formas de cone a partir de triângulos, com formas diferentes. E você pode utilizar estas formas desses triângulos para fazer o tronco e os galhos da árvore. Para começar, pegue uma folha separada. Eu coloquei esta folha na horizontal, porque eu vou desenhar mais coisas do outro lado da folha. Então, com a folha deitada de um lado da folha, vamos desenhar a árvore. E numa próxima aula, vamos desenhar as casas, as estruturas dos telhados das casas, com a forma de pirâmide. Hoje vamos focar na estrutura do cone. Para começar, você pode utilizar uma régua além do lápis grafite e criar uma linha na vertical para fazer o eixo da sua árvore, que você vai começar a desenhar como um cone e depois nós vamos mexer nas linhas da lateral do cone para criar outras formas de árvore. Você pode desenhar essa linha bem clara. Na sequência, vamos fazer a forma triangular Você pode começar criando uma linha deitada aqui na base, criando uma linha na vertical junto com uma linha na horizontal, como se fosse a letra T invertida, espelhada. E agora vamos juntar as pontas dessa linha horizontal à ponta de cima da linha na vertical, criando uma forma triangular. O seu triângulo pode sair diferente do meu,
Você pode fazer um lado maior, um lado menor, não precisa ter os dois lados iguais, o da esquerda e o da direita. E aqui na parte de baixo, você pode arredondar, olha só este formato, que é o formato do cone. Vamos criar um formato arredondado, ligando os dois pontos aqui desta linha horizontal, que é a base deste cone. Na sequência, vocês estão vendo galhos, alguns galhos de cada lado deste cone. Então, vamos representar apenas com linhas inclinadas, bem simplificadas. Eu posso começar criando esta linha aqui, ó, deste galho, nesta posição. Na sequência, eu vou criar primeiro os galhos principais. Agora eu vou criar este. E depois vou criar este. Estes galhos são galhos secundários. Os galhos secundários são aqueles galhos que saem do galho principal. Então, comece desenhando os galhos principais. Ok? Então, são 3. 1, 2, 3. E agora, vamos criar formas triangulares a partir destas linhas inclinadas. Você pode criar triângulos com uma largura maior ou mais finos. E continue a desenhar os triângulos com linhas inclinadas a partir do ponto final aqui, ó, destas linhas. E depois de desenhar estes 3 triângulos principais, que são os galhos principais, vamos criar os galhos secundários. Agora você pode conectar outras linhas na horizontal ou inclinadas de tamanhos diferentes a partir destes galhos. Como eu criei uma linha aqui para fazer este galho e agora eu vou criar 2 linhas inclinadas a partir deste galho principal para fazer estes galhos secundários. E depois é só criar as formas de triângulo ao lado destas linhas que saem dos galhos principais, com formas triangulares. E guardem este desenho para a gente aprimorar na próxima aula. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Boa criatividade! Até a próxima!